Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia, pessoal, de baguetes recheadas. Vamos fazer uma massa de pão branco com fermentação longa e utilizar a linguiça artesanal e o queijo para rechear as nossas baguetes, tá bom? Olha elas aí, ó. Olha que lindas que elas ficam. É um preparo clássico aqui da nossa padaria. Espero que vocês gostem. Então, hoje no canal Chef Mancuso, baguetes recheadas. Vamos para a cozinha, vamos lá! E vamos preparar a isca do nosso fermento natural. Tenho aqui 2 partes de fermento natural. Para nossa receita são 50 gramas de fermento natural. Tenho aqui uma parte de água, 25 ml, e tenho aqui uma parte de farinha, 25 gramas. E agora nós vamos aguardar dobrar de tamanho. Eu tenho aqui 300 gramas de farinha, uma farinha premium nacional, tá? E tenho aqui 195 ml de água, totalizando 65% de hidratação. Agora então nós vamos misturar essa água com a farinha, sem dar ponto de véu, só misturar mesmo, e vamos aguardar o crescimento do fermento natural, da isca do nosso fermento natural. E temos a nossa mistura pronta, pessoal, só misturar mesmo, tá? Olha lá, ó. Não tem nada de sova, não tem nada de elasticidade na massa, tá? Agora vamos colocar um plástico aqui em cima e aguardar o crescimento da isca do nosso fermento natural. E o nosso fermento natural dobrou de tamanho, pessoal, olha lá. Agora, pessoal, a gente costuma fazer um teste de flutuação desse fermento, tá? Então aqui eu tenho a certeza de que o nosso fermento vai ter a reação na nossa massa. Nosso fermento ele está pronto para ser utilizado. Nosso fermento natural ele está ativo. A isca está pronta. E vamos para os ingredientes da nossa receita. Tenho aqui a autólise já pronta com 300 gramas de farinha, farinha premium nacional, e tenho 195 ml de água, correspondente a 65% de hidratação. Tenho aqui 10 gramas de açúcar, 100 gramas do fermento natural já ativo, tenho 10 ml de azeite e 7 gramas de sal. No nosso processo vamos misturar o açúcar, o fermento natural e o azeite, misturamos bem, depois entramos com o sal, misturamos mais um pouquinho e deixamos a nossa mistura aqui dentro da bacia mesmo, tá? A nossa sova ela vai acontecer através do método de dobras, tudo bem? Então vamos iniciar a nossa mistura. Tudo bem? Temos o nosso início, pessoal. Olha lá, ó. A massa fica assim mesmo, sem consistência, tá? Ó. E agora nós vamos deixar descansar por 30 minutos essa mistura aqui. E já já nós vamos iniciar o processo de dobras. Lembrando que o nosso pão é do método sem sova, onde as dobras serão a sova do nosso pão, combinado? Vamos colocar um plástico aqui em cima e aguardar 30 minutos. E após 30 minutos, vamos iniciar o processo de dobras, pessoal. Muito bem, lembrando, hein? Fazemos esse processo para deixar a massa mais leve. Mesmo que você, pessoal, esteja fazendo na masseira ou na batedeira e não tenha a necessidade da sova, as dobras elas são necessárias para esse tipo de pão, tá bom? Então a gente vai trabalhar aqui de que maneira? Ó, a água que vai nos ajudar. Então eu vou molhar a mão na água, vou colocar a água na bancada e nós vamos vir com a nossa massa. Eu vou pegar a massa aqui, vou bater e virar ela nela mesma, tá? Fazendo esse processo de dobras. Olha lá, ó. Tiro a massa aqui. Trabalho ela na mão, ó. A água ajuda a não colar na minha mão. E aí a gente bate e vira, tá? Ó. Vamos fazer esse movimento aqui por 5 vezes, ó. Uma vez,
2 vezes, 3 vezes, molha a mão sempre que estiver pegando, ó, 4, 5 vezes, tá? Olha a textura que estava a massa e olha após essas 5 manipulações. Olha que legal que ficou a massa, ó. Já ficou mais lisinha, né? Muito bem. Agora então a gente põe mais um pouco de água na mão para pegar a massa. Um pouco de água aqui dentro, para a massa não colar. E vamos deixar descansando por mais 30 minutos. Vamos fazer esse processo aqui por 3 vezes, tá? A cada 30 minutos vamos executar essas dobras no nosso pão. Vamos lá. Assim finalizamos o nosso processo de dobras, ó. Tá vendo a fermentação, a leveza da massa na nossa mão, tá? O ponto de véu. E após o processo de dobras, nós podemos começar com a farinha, tá? A farinha que vai nos ajudar, ó. Tenho aqui uma bacia nova, um pouquinho de farinha. E vamos colocar a massa aqui e continuar a nossa receita. E a nossa massa base de pão branco com fermentação longa saiu da geladeira. Após o processo de dobras, levamos para fermentação em bloco. Ficou 12 horas na geladeira. Agora vamos deixar por 1 hora em temperatura ambiente e continuamos a nossa receita. E a nossa massa descansou por 1 hora em temperatura ambiente, tá, pessoal? Ela ficou na geladeira por 12 horas. A gente tirou da geladeira e deixou por 1 hora para ela ficar em temperatura ambiente, tá bom? Agora nós vamos dividir em 2 partes, preparar 2 pães recheados. Vamos lá. Colocamos farinha na bancada, tiramos a massa aqui de dentro e dividimos em 2 partes. Receita do nosso pão com fermentação longa recheado, vamos trabalhar com esses sabores aqui, ó. A linguiça artesanal e a mussarela, tudo bem? Pessoal, a linguiça artesanal a gente escolhe a linguiça que a gente mais gosta, o sabor, se é apimentado ou não, e aí a gente tira a carne da linguiça e refoga na panela, ficando dessa maneira aqui, tá? Ó. Chefe, eu não posso usar a linguiça crua mesmo no pão? Pessoal, tem várias pessoas que trabalham com ela dessa maneira. É uma escolha do padeiro, tá bom? Aqui na padaria, a gente refoga sempre a nossa linguiça. E vamos trabalhar com a mussarela em cubinhos, para ter uma textura diferenciada, em vez da mussarela ralada, tá bom? Nós vamos ter, então, peças de 300 gramas de massa. Então, eu tenho aqui 75 de linguiça e 75 de mussarela, totalizando 150 gramas, tá? A gente faz sempre nessa base. O peso da massa, metade do peso da massa são os ingredientes para o recheio. Combinado? Então agora vamos para a modelagem do nosso pão com fermentação longa recheado. E vamos para a modelagem do nosso pão. Olha lá, pessoal. Pegamos aqui uma das massas, tá? Ó. E aqui a gente vai fazer um retângulo, tá bom? Ó, um pouquinho de farinha aqui. Sempre conferindo para não deixar a massa colar na bancada, tá? Ó. Abrimos e vamos colocar o nosso recheio, ó. A linguiça. E colocamos o queijo. Muito bem, a nossa proposta é fazer a modelagem de uma baguete recheada, tá? Então, como que a gente vai fazer? Pegar essa parte, dobrar até no meio, ó, e fechar, tá? Ó, apertar, ó. Agora a gente vira a nossa massa e vamos fazer a mesma situação, trazendo
essa massa aqui, ó, essa parte do recheio em cima dessa massa, tá? Olha lá, ó. Para ter recheio no pão todo, tá bom, ó? E agora a gente fecha o nosso pão, olha ali, ó. Ó. Fazendo a chave do nosso pão. Essa parte vai para baixo, olha lá. E temos a nossa baguete recheada, olha que linda. Muito bem, agora nós vamos colocar numa assadeira junto com o pano e deixar para fermentação final, tá? Em média, 1h30, 2 horas nós já estamos assando. Vamos fazer esse mesmo procedimento aqui com a outra massa. Vamos lá! Temos aqui a nossa assadeira com o pano para fermentação longa, olha lá. Temos aqui a primeira massa já. E agora, pessoal, jogamos um pouco mais de farinha aqui. Trazemos a nossa massa, olha lá, ó. Trazemos o nosso pão. Puxamos, limitando o crescimento dele, olha que legal. Tá? Colocamos o plástico em cima. E vamos cobrir com o próprio pano, olha lá. E agora a gente vai para a fermentação final. Em média, 1h30, 2 horas, estamos com a fermentação final atingida, tá bom? Vamos lá! E após 2 horas de fermentação, temos as nossas baguetes recheadas, pessoal. Vamos agora para o método de cocção, vamos lá! E vamos assar as nossas baguetes recheadas no forno doméstico, em cima dos tijolos refratários, tá, pessoal? Então, para isso, nós temos o forno doméstico pré-aquecido a 280 graus, junto com os tijolos refratários lá dentro já, tá? Temos também uma assadeira vazia no fundo do forno, para gerar o vapor necessário para o brilho e para a crocância das nossas baguetes. Vamos colocar agora as baguetes nessa manta de teflon, tá? Vamos colocar uma aqui e a outra aqui, fazer o corte e levar para o forno. Chefe, eu não posso colocar a baguete direto na pedra? Pessoal, pode, mas a quantidade de farinha que vai em cima da pedra pode bagunçar, pode sujar muito o seu forno. Por isso que eu gosto muito de utilizar essa manta de teflon aqui, tá bom? Então nós vamos pegar a baguete agora, colocar aqui, fazer os cortes e levar para o forno doméstico. Pegamos aqui, ó, uma espátula maior, puxa o pano, apoia a espátula e traz a baguete, tá? Ó. Virou aqui. Vamos fazer a mesma coisa com a outra baguete, olha lá. Puxa o pano, traz na espátula e venho aqui para a manta de teflon. E agora vamos fazer os cortes e levar para o forno, tá, pessoal? Lembrando, hein? O nosso forno está pré-aquecido a 280 graus, tá? A temperatura máxima dele. Vamos colocar o nosso preparo e deixar por 10 minutos a 280 graus. Depois nós vamos baixar para 230 graus e deixar por mais 10 minutos, tá? Aí a gente vai dar uma olhada, ver se tem a necessidade de deixar um pouco a mais. Se a baguete já estiver dourada, aí a gente vai abaixar para 160 graus, temperatura mínima do forno, e deixar por mais 5 minutos, para perder a umidade lá dentro do forno, tá bom? Então esse é o nosso processo de cocção. Antes de cortar a baguete, a gente faz o checklist. Forno pré-aquecido, os tijolos estão lá dentro, a assadeira está lá dentro e a água necessária para gerar o vapor está do lado do forno. Assim a gente pode cortar o pão e levar direto para o forno. Para fazer o corte, nós temos aqui uma lâmina apoiada numa lixa de unha, tá? Essa angulação aqui, ó,
favorece a pestana, tá? Favorece o nosso corte, tá bom? Então tá. Pessoal, para cortar pães assim, ó, nesse formato, a gente sempre imagina duas linhas paralelas aqui, tá? E nós vamos fazer o corte entre essas duas linhas, ó, vamos fazer 3 cortes. Por que eu digo isso? Porque se a gente passar dessas duas linhas, se a gente cortar de fora a fora, a nossa baguete perde a estrutura, tá bom? Então nós temos que tomar cuidado com esse detalhe, tá? Cortou, levou para o forno, vamos lá. Ó, entramos com a gilete aqui reta, vira ela 45 graus em média, vamos usar só essa parte aqui, tá? Ó. Aí a gente faz o corte aqui, ó. Um corte aonde terminou o segundo corte, aonde terminou o terceiro corte. Tá bom? Vamos lá. Olha lá as nossas baguetes recheadas, pessoal. Olha que coisa mais linda, bem douradas. E agora nós vamos deixar elas esfriando. Vamos lá. Muito bem, vamos para o resultado final da nossa baguete recheada, pessoal. Vamos cortar aqui, ó, para ver como é que ela ficou por dentro, hein? Vamos lá. Olha aí, pessoal, que coisa mais linda. Recheio em toda parte, tá? Olha a fermentação longa. Muito legal, hein, pessoal? Olha que bacana. Muito bem. Esse é o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Finalizamos mais um preparo aqui no canal Chefe Mancuso, pessoal. Hoje foi dia da baguete recheada com linguiça artesanal, um clássico aqui da nossa padaria. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês pelo carinho e pela paciência. Quero agradecer ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos da padaria. Estou no Instagram, @Chefe Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo, outro. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.